Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês já leram aqui no título, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o testemunho da minha conversão, porque foi algo que me questionaram lá no Instagram, e aí eu fiz uma enquete perguntando quem sabia o testemunho da minha conversão. E, para minha surpresa, a maioria, mais de 90% das pessoas não sabe o testemunho da minha conversão. Eu já falei em alguns vídeos, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, mas eu não me recordo se eu fiz um vídeo assim completo, sabe? Dedicado a explicar sobre o meu processo de conversão. Então, é isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que isso te edifique. Eu creio muito que testemunhos edificam a vida das pessoas, porque edificam a minha vida. Então, eu espero que faça sentido aí pra ti. Talvez tu se identifique comigo em algumas coisas. E é isso. E antes da gente começar o vídeo, eu quero só fazer uma ressalva do vídeo que foi ao ar na terça-feira, tá? Foi um vídeo que deu maior bafafá, porque eu peguei um trecho do vídeo e coloquei lá no Instagram. É um vídeo que eu falo sobre religiosidade, que tem gente que... Enfim, eu fui julgada por usar legging na academia. Tipo, uma legging. Eu estava com uma blusa soltinha e uma legging. E teve gente no Instagram que me julgou por causa disso, que crente não pode fazer isso. E aí eu discorri sobre esse tema lá, né? Gente, olha a religiosidade na mente das pessoas. Ai, porque o crente não pode usar maquiagem. Ai, porque o crente não pode fazer isso. O crente não pode fazer aquilo. Eu sou cristã, sigo a Bíblia. Agora, o que não tá na Bíblia, tu não pode vir dizer que eu devo ou que eu não devo. Se tu quer seguir, se tu está em uma igreja porque tu escolheu estar nessa igreja e essa igreja te proíbe de usar maquiagem... e tu acha que isso te aproxima de Deus, beleza. O erro está quando tu quer impor isso para as outras pessoas, sendo que não é bíblico. Então, eu li muitas coisas assim de pessoas dizendo que não, a gente tem que se aceitar como a gente é, que é proibido usar maquiagem, que Deus não se agrada da maquiagem. E teve gente que disse que a gente não pode ir para academia, porque a academia é um local onde as pessoas estão propensas a cunho sexual, que não sei o quê. Gente, olha a doença na mente das pessoas. Então eu já quero começar esse vídeo aqui, já que eu vou contar o meu testemunho de conversão, dizendo pra vocês, até quem caiu de paraquedas aqui, nunca viu nenhum vídeo do canal, que aqui vocês não vão encontrar religiosidade ou doutrina dos homens. Vocês vão encontrar uma pessoa que segue a Bíblia. A Bíblia, única e exclusivamente a Bíblia. Esse canal aqui é de uma filha de Deus, é uma cristã. Uma pessoa que está buscando melhorar a cada dia, que busca se aproximar de Deus a cada dia, uma pessoa que é apaixonada por Jesus, e o meu objetivo é inspirar vocês, através da minha vida, a mostrar que um cristão é uma pessoa diferente, mas normal. Nós não nos assemelhamos ao mundo, nós somos diferentes do mundo, nós abrimos mão de muitas coisas sim, mas porque a gente quer. Então o objetivo aqui é poder inspirar vocês através da vida de uma cristã. É isso que eu faço, tá? E eu sigo a Bíblia, gente. Então, assim, se na tua igreja não pode isso ou não pode aquilo, beleza. Mas impor que outras pessoas precisam fazer o que a tua igreja diz e que não é bíblico, já são outros 500 e eu não concordo. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre quem é a Maria Luísa, sobre o meu processo de conversão, sim, eu já passei por lugares onde tinham regras assim, e eu orei muito a Deus, e Deus me tirou desses locais, porque eu sempre pedi a Deus que eu não queria ser movida por religiosidade ou doutrina dos homens, que eu sempre quis ser movida pelo que Deus instrui. E Deus me tirou desses lugares e hoje em dia eu frequento uma outra igreja, uma igreja saudável, uma igreja que não tem placa, uma igreja simples, super família, mas não, enfim, eu sei que todas as igrejas têm problema e aqui eu não tô enaltecendo a minha igreja. Raramente falo o nome até da minha igreja, né, nas redes sociais. Mas a questão é, a Maria Luísa é uma cristã, uma filha de Deus, que teve um encontro com Deus e que segue única e exclusivamente a Bíblia. É isso, tá? Então, só fazendo esse parênteses, deixando claro, vai até fazer mais sentido com o que eu vou contar pra vocês no meu processo de conversão. Então, vamos lá, eu vou tentar resumir, tá? Eu venho de uma família católica. A minha família sempre frequentou muito a igreja. Eu venho de uma família de músicos. Então, minha família sempre cantou em igreja, cantou em festa de igreja. Então, eu sempre estive inserida dentro do ambiente católico, né? Muito frequentemente. Porém,
conforme eu fui crescendo, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E eu creio que a escolha da minha profissão, eu sou jornalista, se deu também por causa disso. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu precisava alimentar mais o meu lado espiritual também, né? Porque o que eu conhecia de Deus era o que eu ia aos domingos e ouvia o padre falar. Então, esse era o meu conhecimento de Deus, né? Eu não tinha um relacionamento direto com Deus. Conhecia Deus pelo que as outras pessoas ouviam, falavam, né? E aí eu comecei a buscar. E eu creio que a mão de Deus já estava lá atrás nesse meu processo, porque eu, justamente por ser uma pessoa muito curiosa, eu creio que o Senhor me permitiu vivenciar outras coisas para que eu tivesse certeza de que isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Então, eu lembro que teve uma época que eu comecei a praticar reiki, praticar yoga, praticar... usar pedras preciosas. Eu acreditava muito que a pedra preciosa podia me ajudar com tal coisa, com aquilo. Comecei a estudar sobre essas coisas e fiquei um tempo ali, mas, como vocês sabem, dentro de todos nós existem vários vazios, né? É como se o nosso corpo fosse cheio de quebra-cabeça, várias pecinhas de quebra-cabeça. E existe um formato, uma pecinha, que só se encaixa Deus. A gente pode tentar preencher com trabalho, a gente pode tentar preencher com família, pode tentar preencher com outras crenças, não encaixa. Só cabe Deus. Então eu sei que eu estava tentando preencher esse espacinho ali e não estava encaixando nada, né? Eu insisti durante muito tempo. E eu venho de uma família que é maravilhosa, é uma família muito incrível, nós somos muito unidos, meus pais são, assim, meus grandes exemplos, meus irmãos são os meus melhores amigos. Nós somos realmente uma família muito unida e desde pequena os meus pais sempre instruíram eu e meus irmãos a fazer oração, tudo seguindo o catolicismo, tá? Mas sempre nos instruíram a fazer isso. Até porque que a minha família é católica, né? É uma coisa que eu creio que isso também acontece em muitas famílias, de ir passando de geração em geração. Então, eu nunca tinha tido contato com nenhuma outra religião até então. Porque a minha avó e meu avô, eles eram católicos, aí eles ajudavam na igreja, aí acabou que os filhos deles, né, seguiram a igreja católica, nós seguimos e foi indo. Foi uma tradição, entendeu? Então, eu nunca tinha me questionado do porquê que eu não conhecia outras crenças e também... tava confortável, né? Eu tenho uma família maravilhosa, eu confortável financeiramente, não me falta comida, não me falta o essencial. Tô ótimo, por que eu precisaria de Deus a mais, né? O tanto que eu conhecia de Deus, eu achava que tava ótimo. Só que aí, o que eu comecei a perceber também, né? Que o que eu conhecia de Deus é como se Deus fosse um amuleto. Então, assim, Deus, tô precisando de tal coisa. Então, vem cá que eu vou te pedir, vou segurar aqui forte o amuleto, vou te pedir, vai dar tudo certo. Deu tudo certo? Então tá, vou deixar aqui no cantinho. Quando eu precisar de novo, eu recorro. Não era um relacionamento com Deus, entende? Mas eu achava que era o suficiente. E aí, eu comecei, então, com as pedras. Das pedras, eu fui pro centro espírita, fui 2 vezes só num centro espírita. Olhem só o perigo, gente. Eu ia numa psicóloga, gostava muito da psicóloga, ela é uma boa pessoa, tá? Não tô aqui contestando a pessoa dela. Mas a importância da gente escolher psicólogos que compactuam da mesma crença, com os mesmos princípios e valores que nós. Porque ela me incentivava muito a frequentar centro espírita. E de tanto ela falar, eu fui. E as 2 vezes que eu fui, eu me senti horrível naquele lugar. Eu chorava. Ai, é uma angústia muito ruim. E o engraçado também é que, eu não sei se isso é padrão em todos os centros, mas aqui na minha cidade era assim. Era um monte de gente, então digamos lá, umas 40, 50 pessoas. E eles escolhem uma única pessoa para ir para uma salinha separada para receber algo diferente do que de todas as outras. E eu fui a pessoa escolhida nas 2 vezes que eu fui. Então, assim, cara, eu vejo a mão do inimigo em muitas coisas pra me tentar desistir, sabe? Porque lá atrás o inimigo já sabia onde Deus me colocaria hoje. Como que eu estaria
nos caminhos do Senhor e como que eu instruiria pessoas ao meu redor também aos caminhos do Senhor. Então eu vejo que o inimigo, assim, tentou muito me parar. Lá atrás, quando eu era criança, né, adolescente, eu entrei em depressão, apesar de vir de uma família maravilhosa. Então, assim, cara, não me faltava nada. Faltava, na verdade, eu ter um relacionamento com Deus, né? Mas eu tive depressão, eu iniciei uma anorexia, eu fiquei muito magra. Então, eu tive algumas experiências, algumas coisas sobrenaturais mesmo, né? Eu lembro que quando eu tava no meu processo depressivo, durante um ano inteiro, eu escutava, na mesma hora da noite, pedras caindo no telhado do meu quarto. Então, assim, eu olho pra trás hoje e eu vejo o quanto o inimigo tentou me parar e que Deus não permitiu, porque Deus sabia onde eu estaria hoje. Então, assim, contextualizando um pouquinho a minha história de vida, né? Também uma coisa que é interessante de falar, eu venho do mundo dos concursos de beleza, então desde os 13 anos de idade, eu sempre fui uma criança muito tímida. E aí eu despertei a vontade de começar a participar de concursos de beleza. Porque, na verdade, o meu objetivo era ganhar o prêmio que tinha nos concursos de beleza. Era só isso que eu queria. E os meus pais acharam interessante porque eu era um bichinho do mato. Uma pessoa, assim, muito tímida. E aí eles pensaram, bom, vamos acompanhar, né? Meus pais, em todo o meu processo ali com os concursos, meus pais sempre ficaram muito grudados em mim. Tipo, porque é perigoso, entendeu? Esse meio. Foi um período, assim, da minha vida, eu acho que foi até os 18 anos, assim, que eu participava. Alguns concursos ganhei, alguns concursos eu perdi. E aí eu participava e eu comecei a gostar. Só que foi aí também que eu entrei depois no meu processo de anorexia, porque é uma coisa que a mente fica, meu Deus, focada nisso. Comecei a perceber até que eu idolatrava o meu corpo, né? Porque, meu Deus, eu preciso ser magra, preciso disso, preciso daquilo. Apesar de que dos concursos de beleza o que eu mais gostava era a parte intelectual, então eu estudava muito, me preparava muito para os concursos. E foi um período da minha vida muito legal. Conheci pessoas incríveis. Escolhi a minha profissão nesse período também. Eu fiquei extremamente mais, assim, desinibida, né? Já que eu era muito tímida. E foi muito bom. Só que também foi um pouco cruel. Porque existem muitas pessoas más nesse meio. Tem muita coisa errada. Tem muita falcatrua também. Então, assim, eu amadureci muito nesse período, sabe? E aí, quando eu pensei em parar, disse, eu não quero mais. Tá difícil pra mim, tô sofrendo. Isso aqui tá me desgastando, quero focar em outra coisa. Beleza, fui focar em outra coisa. E aí, então, né, esse é um contexto da minha vida para explicar para vocês. E aí eu comecei, então, mais velha, buscar as pedras, fui no centro espírita e tal, e nada me preenchia, até que veio a pandemia, 2020. Começou a pandemia, eu comecei a ver nas redes sociais muitas pessoas falando sobre lives, né? Então, live do Padre X, live do Pastor X, live disso, live daquilo. E eu comecei a assistir. E uma coisa que eu dizia pra Deus, né? Do meu jeitinho, que eu não tinha um relacionamento ainda, eu dizia, tá, Deus, então peraí. É pra isso que a gente veio ao mundo. Todo mundo vai morrer agora numa pandemia. É pra isso que a gente veio, pra trabalhar, pra sofrer, e agora todo mundo morrer numa pandemia. E eu tava indignada, sabe? E aí eu ouvia que essas pessoas em lives diziam assim, isso que tá acontecendo tá escrito na Bíblia. Então, lá na Bíblia tá escrito tal coisa, lá na Bíblia não sei o quê. Aí eu disse, tá, mas peraí, então eu preciso ler essa Bíblia. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, né, hoje eu não sou católica, eu sou cristã evangélica, eu e meu marido, mas eu insisti muito na Igreja Católica um pouco antes ali da pandemia. Eu lembro que eu ia pra missa 2 vezes por semana, eu tentei pertencer a grupo de jovens, eu não me encaixava muito, mas assim, eu insisti muito, sabe? Não, peraí, então não encontrei no centro espírita, não encontrei nas pedras, vou me encontrar na Igreja Católica, que é a igreja que eu fui criada, beleza. E eu insisti muito, só que aí veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. E como eu escutava todo mundo falar que estava escrito as coisas na Bíblia, eu me dei conta que eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, tu tem uma Bíblia? Me dá a
a tua Bíblia? E a minha mãe me deu uma Bíblia, porém uma Bíblia católica, que é uma linguagem muito mais difícil, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia, não entendi nada. E eu não desisti, sabe? Eu já tinha ouvido pessoas falarem que era difícil mesmo e tudo mais, não desisti. Comecei a buscar, tá? Qual que é o melhor tipo de Bíblia para ler? E aí comecei a buscar, comecei a pesquisar e tal, comecei a escutar muita pregação, comecei a escutar louvor, comecei assim no meu quarto na pandemia a viver sozinha o meu início de processo de conversão. Até que teve um dia que eu publiquei alguma coisa na minha rede social que falava de Deus. Pra quem não sabe, hoje as minhas redes sociais elas são do Senhor, então o meu propósito é compartilhar a palavra de Deus na internet. Porém, antes disso, eu trabalhava com jornalismo de moda também no meu Instagram. Então, eu não falava de Deus nas redes sociais. Eu falava de jornalismo de moda. E eu ganhava dinheiro com isso, gente. Era um segundo emprego meu. Que, por vezes, tinha meses que eu ganhava mais do que o meu emprego principal, né? Que, pra quem não sabe, eu trabalho com marketing e comunicação, fazendo as redes sociais de empresas, né? Esse hoje é o meu trabalho. E naquela época eu fazia muita parceria e ganhava muito dinheiro com as redes sociais. Muito dinheiro que eu digo mais do que alguns meses eu ganhava no meu trabalho como social media. E aí eu postei algum dia alguma coisa sobre Deus e uma amiga minha da época da faculdade me mandou uma mensagem me perguntando se eu conhecia uma outra amiga, que é uma amiga dela, que era uma conhecida minha também, mas assim, de universos diferentes. Nós três, entendeu? Eu me conectava com essa amiga pela faculdade e eu me conectava com essa outra amiga pelos trabalhos com o Instagram, que essa outra amiga é fotógrafa e essa amiga aqui da faculdade, jornalista. E eu disse, sim, conheço. Ela, então, nós somos cristãs, vamos tomar um café? Eu disse, vamos. Gente, aquele café, eu fiz 500 perguntas pra elas. A gente só falou de Deus. Foi assim, um café, tava nós três e Jesus sentado naquele café. E nós somos amigas até hoje, nós três, né? Porque a gente se aproximou muito. E aí elas me deram uma Bíblia de presente, uma outra versão. Posteriormente eu comprei uma NVI, que eu achei que ainda era mais fácil, né? Mas eu comecei o meu processo de conversão assim, no meu quarto, lendo a Bíblia sozinha. Eu devorei a Bíblia. Eu amei aquilo. Eu amei, eu gosto de estudar, sabe? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, eu gosto dessas coisas. E aí eu entendi que eu precisava pertencer a uma igreja, porque eu precisava conversar com mais pessoas que falavam a mesma língua que eu estava falando naquele momento. E elas frequentam uma igreja e eu comecei a ir nessa igreja. Muito legal, assim, as pessoas de lá muito legais, mas eu não me encaixava muito. E eu sabia que lá não era o lugar onde eu ficaria para sempre, porque existem várias igrejas e a gente precisa se encaixar na igreja que faz mais sentido para nós, né? Onde a gente se sente mais confortável. Eu sentia que eu tava tentando me encaixar muito ao padrão deles, né? Que tem igrejas que colocam coisas que são bíblicas, que não são bíblicas, né? Que, enfim, são regras da igreja. E eu não me encaixava muito naquilo. Então eu entendi que eu não era lá que eu ia ficar. E aí tá, eu encontrei daí uma outra igreja em outra cidade aqui perto da minha região. E aí eu comecei a ir nessa outra igreja, e foi aí também que eu comecei a ver muita coisa que não estava certo, comecei a entender, ler sobre seitas religiosas, comecei a entender, tudo aquilo que vocês já sabem, e foi nessa igreja que eu me batizei. E aí o Senhor nos levou depois para essa igreja que a gente está hoje, que é uma igreja reformada, e é uma igreja muito tranquila, né? Uma igreja com base bíblica absurda, era isso que eu queria. Eu não queria uma igreja motivacional, um coach motivacional, sabe? Pregação motivacional. Eu queria uma igreja com base bíblica. Era isso que eu queria. Então, esse foi um resumo de como é que foi esse meu processo de conversão. Eu me aproximei de Deus pelo amor. Pela dor eu sei que é muito mais difícil. Eu recomendo que você se aproxime pelo amor. E é um amor avassalador. É uma coisa, assim, linda. Que só quem vive entende isso.
Viver o primeiro amor é a coisa mais linda que existe. Mas então, por que eu deixei de ser católica, gente? Porque eu comecei a devorar a Bíblia e para mim muita coisa que está escrito na Bíblia não fazia muito sentido com o que o catolicismo prega. Isso é a minha experiência, Maria Luísa, tá? Não tô aqui apontando o dedo pra ninguém, dizendo nada. Estou aqui contando a minha conversão, o meu testemunho, tá? Eu acabei deixando de ser católica por conta disso. A minha família continua sendo católica. Eu creio que no início da minha conversão foi muito difícil para eles. No início da minha conversão foi muito difícil para mim também, porque foi um momento onde Deus permitiu que eu me sentisse muito sozinha, sabe? Porque eu tava descobrindo algo novo, só eu na minha família, né? Nem o Gabriel, na época eu era noiva do Gabriel ainda, a gente não tava casados. Então, assim, eu tava descobrindo uma coisa sozinha, eu queria poder falar do amor de Jesus, aquilo que eu tava vivendo, mas ao mesmo tempo eu sabia que as pessoas ao meu redor não iam compreender, porque era um processo que eu estava vivendo eu com Deus. Então, assim, foram muitos processos que eu vivi junto com o Senhor, e eu sei que foi muito difícil pra mim, mas eu sei que também foi muito difícil pra minha família, porque a gente conhece pessoas que infelizmente acabaram entrando em seitas religiosas, né? Então, eu confesso pra vocês que eu, Maria Luísa, era uma pessoa que quando escutava falar sobre evangélicos, eu já imaginava coque saia, sem depilar, sem maquiagem, que crente é isso? Eu tinha preconceito. Confesso pra vocês, eu achava que era isso, né? Então, acaba que eu conhecia muitas pessoas que eram evangélicas e que estavam, assim, bitoladas em seitas. Então, essa era a percepção de igreja evangélica que eu tinha. E eu creio que para minha família, quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, para eles foi um susto, né? Natural que fosse assim também, porque eles me amam muito e eles não queriam que eu me envolvesse com coisas erradas, né? Seitas religiosas são erradas, independente de qual religião que é errado. Então, acabou que foi muito difícil para eles também, até porque no início, né, como eu comentei, as igrejas que eu ia frequentar, que eu ia conhecer, eram igrejas com muitas doutrinas, com muitas regras, com muitas coisas assim que... regras da igreja mesmo, né, que como eu falei, não bíblico, mas assim, regras da igreja, e que aquilo foi um pouco assustador, né? Mas aos poucos a minha família também foi entendendo. Foi ali na época então que a gente ia se casar, foi bem complexo, porque daí eu não queria casar dentro da igreja católica, não fazia sentido nenhum eu casar dentro da igreja católica, se eu não era católica, se eu não compactuava com coisas que a igreja católica compactua, né? Então, enfim, foram N processos que não cabe aqui no vídeo discorrer, mas hoje é muito bom, a gente faz um grupo de estudo bíblico aqui em casa, eu, meus pais, minha irmã, o Gabriel. Pro Gabriel no início foi muito difícil também, porque tu pensa que... Eu lembro que um dia eu falei assim pra ele, amor, olha só, eu te amo, mas eu amo mais Deus. Aquela Maria Luísa que tu conhece não existe mais. Agora, eu acho que eu também fui um pouco radical falando isso pra ele, porque tu imagina uma pessoa que não conhece Jesus ainda ouvir isso. Que tipo, tá, mas peraí, eu tô há 8 anos, na época a gente tava 8 anos juntos, não, a gente tava 7 anos. Eu tô há 7 anos com essa pessoa e agora a pessoa tá me dizendo que ela não é mais essa pessoa que há 7 anos eu convivo, a gente tá com um casamento marcado. Então tu pensa que pra ele também foi muito difícil. Então foi muito sofrido de ambos os lados, mas assim, eu me mantive com o joelho dobrado, orando a Deus. Deus me dando respostas, Deus me instruindo, Deus me dizendo, né? A mesma coisa das minhas redes sociais. Eu mudei a minha rede social por um direcionamento de Deus. Fiquei um tempo afastada das redes sociais, porque não fazia mais sentido eu compartilhar o que eu compartilhava, e eu queria entender o que o Senhor queria de mim, até que Ele me pediu para começar a falar dele. Eu perdi muito seguidor, eu fui muito retalhada por pessoas próximas a mim, pessoas, tipo, que eu conhecia, entende? E foi muito sofrido, eu perdi todas as parcerias que eu fazia,
E mesmo assim o Senhor me dizia, continua, continua. Eu recebia muita crítica, eu lembro que eu chorava e eu falava pra minha mãe e pro Gabriel, né, o que estava acontecendo. E eles, por me amar muito, eles me falavam, por que tu continua? Para então de fazer isso. E eu dizia, eu não posso parar, eu não sei porquê, mas eu não posso parar. Então eu perdi muito seguidor, enfim. Mas hoje, a minha rede social, que é consagrada a Deus, o Senhor colocou todas aquelas pessoas lá na minha rede social. Então não é mérito meu o que aconteceu com as minhas redes sociais, o que vem acontecendo. Eu creio que Deus me deu o dom da comunicação, permitiu que eu estudasse uma faculdade na área da comunicação, e não foi somente para ganhar dinheiro, né? Mas também para que eu pudesse usar esse dom para me comunicar e ser uma comunicadora do reino de Deus. Então, é isso que eu entendo, né? O início também foi muito difícil para o Gabriel, mas ele me ama muito e ele me acompanhava. Mesmo não gostando, mesmo não concordando. Ele me acompanhava porque queria saber aonde eu estava indo. E eu lembro que nas primeiras igrejas que a gente ia, ele não suportava, porque era uma gritaria, E eu também não me sentia muito confortável, mas eram os únicos lugares que eu conhecia. Eu não conhecia outras igrejas, né? Eu conhecia aquelas. Então, assim, ele me acompanhou. Se pra mim era difícil, né, pertencer àquele lugar que tinham as regras que eu via na Bíblia que não estavam lá, imagina pra ele, né? Mas ele continuou comigo. E eu continuei orando pela conversão dele, eu continuei orando para que ele conhecesse Jesus. E cara, hoje eu olho para trás, eu vejo o marido que tá ao meu lado. Eu até me emociono de falar, mas isso tudo é resposta de oração. É resposta de oração. Porque o Gabriel, ele tinha vergonha de orar, para vocês terem noção, sabe? E hoje tem vezes que ele me chama pra gente fazer oração juntos. Eu converso com ele a respeito das coisas de Deus tranquilamente, coisas que antes era motivo de briga, né? Eu ouvia louvor, eu sei que isso incomodava ele antigamente. Hoje é outro cenário, é outra coisa. Então, assim, eu coloquei o meu relacionamento nas mãos de Deus e o Senhor me instruiu a permanecer de joelhos dobrado por esse relacionamento. Para mim foi muito clara essa resposta de Deus. E eu permaneci. E hoje eu tô colhendo frutos dessa obediência. Então, assim, essa é a minha experiência, né? Não tô dizendo que isso é regra. Talvez Deus te diga para que tu não esteja mais com a pessoa que tu tá, não sei, né? Que se vocês não são casados, obviamente, porque casamento é casamento e pronto, tu vai orar até a conversão do teu marido. Mas a gente ainda não era casados, né? Eu coloquei o relacionamento nas mãos de Deus, porque Deus já sabia o que nós viveríamos hoje como família. Hoje nós estamos numa igreja saudável, hoje eu tô grávida e a gente vai construindo, a gente está construindo a nossa família com base cristã, com os princípios e valores extremamente alinhados com a palavra de Deus. O Gabriel me acompanha, ele não é nem que me acompanha, ele vai à igreja, ele ora, ele participa dos estudos bíblicos aqui com a gente, né? Quando os meus pais vêm. Eu olho pra trás, gente, eu vejo como era, e hoje, como o Gabriel a gente poder conversar, eu poder sentar e falar assim, amor, sabe o que Deus me falou hoje? Deus me falou isso, isso e aquilo. E eu senti da parte dele, tipo, nossa, que legal. Sendo que antigamente ele iria olhar pra mim e dizer assim, Deus tá falando contigo? Então, assim, o que a gente tá vivendo hoje como família é resposta de muita oração. Então, não desista de orar pelas pessoas que tu ama, sabe? De orar para que as pessoas conheçam Jesus. Essa que é a minha oração para todo mundo, que as pessoas conheçam Jesus. Hoje a gente, uma vez por semana, se reunia aqui em casa como família para orar, para buscar Deus, né? Para estudar a Bíblia. É resposta de muita oração, né? Sendo que lá atrás eles ficavam receosos de eu frequentar uma igreja evangélica. Então, assim, foram processos que foram acontecendo, mas que eu sou muito grata ao Senhor por tudo, porque tudo tem a mão de Deus. E eu sou muito feliz por isso, sabe? O Gabriel ainda não se batizou. Eu creio que esse momento vai chegar. E o dia que chegar, meu Deus do céu, eu vou soltar foguete, porque eu sempre falo pra ele, né, que isso tem que ser da vontade dele, não tem que ser a minha vontade.
Mas eu oro por isso e eu sei que esse momento vai chegar. Eu sei que vai. Quando ele estiver pronto, quando ele quiser, porque não tem que ser eu querer por ele, é ele que tem que querer. E como a gente antes não estava em igrejas que a gente se encaixava, eu tinha uma ânsia por me batizar. E eu me batizei naquela igreja. Mas eu vejo que hoje, a gente estando numa igreja saudável, uma igreja com pessoas que a gente gosta, né? Que tem base bíblica e tudo mais, eu creio que ele se encaixou também, sabe? Que o Gabriel encontrou um local também a pertencer. E é muito engraçado também como a gente encontrou essa igreja, né? Porque a gente começou a participar de um grupo de casais dessa igreja, mas numa cidade vizinha, que uma amiga minha, ela coordenava o grupo de casais dessa igreja, e aí ela nos convidou. Então a gente passou quase um ano inteiro frequentando uma vez a cada 15 dias a igreja deles, pro grupo de casais, e a gente gostou muito. A gente frequentava uma outra igreja, né? E a gente gostou muito. Até que quando o Senhor começou a abrir nossos olhos sobre muitas coisas erradas daquela igreja que a gente frequentava, a gente descobriu que existia aquela igreja na nossa cidade. E aí que foi que a gente começou a frequentar, que a gente começou a gostar. Isso foi no ano passado que a gente começou a frequentar essa nova igreja. Então, assim, é tudo um processo. Um dia de cada vez, o Senhor fala com a gente o tempo inteiro. A gente precisa abrir os nossos olhos e ouvidos para escutar os direcionamentos de Deus. Mas a minha vontade sempre foi agradar a Deus. É isso, sabe? Agradar o Senhor. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E ponto. Não aquilo que homens querem que eu faça. Então, lá no início foi sofrido, porque meio que eu fiquei contra todos, né? Tipo, rebelde, assim. Mas eu sabia que eu tava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Então, quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem certeza que é Deus nos instruindo, a gente não pode parar. As coisas ao nosso redor podem parecer que tá desmoronando, a gente pode parecer que tá sozinho, mas a gente não pode parar. Hoje eu tô colhendo frutos dessa obediência. E eu espero muito que tu colha frutos também da tua obediência, né? Mas, olha só, demorou 3 anos. Então, desde que eu me converti, 3 anos. Então, não foi do dia pra noite. Esse aqui é um resumo, gente, da minha conversão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sei que ficou muito longo esse vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui, que daí a gente pode ir conversando. Mas é isso. Eu espero que possa edificar a tua vida, esse testemunho. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.